Olá! Nesse especial 40 anos da Fevale, vamos conversar com uma pessoa que construiu a sua trajetória inteiramente na instituição, o reitor da Fevale, o professor Ramon Fernando da Cunha. Olá, seja bem-vindo. Prazer estar contigo. Reitor, então o senhor começou ainda como aluno aqui na Fevale, é verdade? Eu em 1900 eu tenho que pensar um pouquinho, em 79 eu me transferi para a Fevale. Eu estudava em Porto Alegre, trabalhava e morava em Porto Alegre. E eu passei a estudar na Fevale, vim trabalhar em Novo Hamburgo, e estudar na Fevale e morar também. Me transferi totalmente para Novo Hamburgo. Isso foi em 79. Em 83 eu me formei aqui na Fevale. E depois, em 1987, eu voltei na condição de professor. Fui convidado, numa emergência, a assumir uma disciplina. E antes de entrar na vida acadêmica, o senhor já pensava em se tornar professor ou ainda não? Eu até penso que sim, aquelas coisas que estão latentes, né, que nós não percebemos, até pelas facilidades que eu tinha de ajudar colegas e familiares, né? Então, na verdade, eu já brincava de professor há muito tempo. Não percebia que queria isso. Eu me formei para uma outra coisa. Me formei em ciências contábeis, trabalhava em empresas, exerci diversos cargos em organizações, mas eu penso que isso estava latente. Precisava era a oportunidade de aflorar, como foi o convite para lecionar. Então, como o senhor falou, começou em 79 na instituição como aluno. Como é que foi participar dessa construção da Fevale? Bom, é muito gratificante, porque quando eu comecei, nós tínhamos só o Campus 1 lá, quando eu estudava, né? Eu me formei lá no Campus 1. Mesmo depois, quando voltei em 1987, nós só tínhamos aquele espaço, né, que é onde começou a escola, o antigo Colégio São Jacó, onde começou a Fevale, e é onde hoje nós temos a Escola de Aplicação e a área de formação de professores. Uma situação bastante interessante, né, acompanhar hoje e perceber a mudança que houve na instituição. Para te teres uma ideia, na época que eu iniciei na Fevale, comecei na condição de professor, nós tínhamos menos de 1.500 alunos. Então, era um número pequeno de pessoas. A maioria dos professores eram professores horistas, vinham aqui uma vez por semana, normalmente. A minha situação até foi uma situação no início mais estranha ainda, porque nós só tínhamos vestibulares de verão, nós não tínhamos vestibulares de inverno. Então, algumas turmas aconteciam só no primeiro semestre do ano e outras turmas só no segundo semestre do ano. E a minha turma, a minha classe, acontecia só no primeiro semestre do ano. Então, eu iniciei trabalhando no primeiro semestre, no segundo semestre eu fiquei afastado, não tinha atividades, e no ano seguinte, então, de novo no primeiro semestre. Isso durou 2, 3 anos e foi mudando, assumi outras disciplinas, e foi mudando. E é muito gratificante ver o processo de evolução da Fevale, né? Porque naquela época era uma instituição que já trabalhava e buscava qualidade, mas extremamente pequena. Os laboratórios que nós temos hoje, naquela época nós não tínhamos nada disso. A mesma informática foi introduzida na instituição, na forma que é hoje, muito recentemente, né? Naquela época nós tínhamos uma disciplina de processamento de dados e falávamos dos velhos computadores, né? O conhecimento que se tinha era daqueles computadores que não deve ser conhecido, aqueles computadores que ocupavam uma sala inteira, né? Que tinham todo um procedimento de funcionamento e diversos especialistas para operarem. Tinha um operador, tinha analista, por uma sala de perfuração para iniciar os dados. Hoje, cada um de nós opera os nossos micros. Naquele tempo, não. Naquele tempo, existiam pessoas que alimentavam o computador. Era uma situação completamente diferente. Então, todo esse processo de mudanças, as inovações que foram sendo trazidas, e a própria cultura da instituição foi mudando, né? E eu tive o privilégio de estar aqui durante esses anos todos e acompanhar toda essa mudança até nós chegarmos ao que somos hoje. Pode-se dizer que a Fevale teve um processo crescente de inovação, de evolução mesmo como instituição. Sem dúvida, né? As coisas como aconteciam e o tipo de preocupação que nós tínhamos era um pouco diferente das preocupações que nós temos hoje. E, sobremaneira,
o aspecto comunitário o Fevale sempre teve, né? Isso é caracterizado até pelas atividades de extensão que já naquela época existiam. Mas com o tempo passando, nós começamos a ter algumas outras preocupações, como a pesquisa, que se inseriu na instituição, a pesquisa científica, né, mais fortemente nos últimos anos, e toda mudança em relação à tecnologia, também a convicção, né, de que a inovação é um diferencial que a instituição precisa perseguir, e hoje isso é convicção nossa. Nós inovamos em diversas áreas, fomos inovadores em diversos processos, inclusive administrativos. Às vezes nós participamos de algum evento nacional e as pessoas começam a dizer daquilo que estão começando a fazer, né? E, para surpresa nossa, nós já fazemos isso há bastante tempo, né? Então, são algumas questões que foram introduzidas no modo de ser da instituição e na cultura das pessoas, de que a inovação é efetivamente um diferencial que nós precisamos perseguir. E como o senhor mesmo falou, todas essas mudanças, o crescente número de alunos, e a Fevale pretende também ser reconhecida futuramente como uma universidade. É verdade, nós temos um projeto de universidade, né, que já tramita há algum tempo no MEC, e que nos parece assim, estar mais próximo todos os dias, até porque a exigência que hoje nós temos, e foi uma mudança na legislação desde o início do projeto, da elaboração do projeto, protocolo, né, e depois, durante o período de análise, houve uma mudança na legislação. O que era previsto antes de exigência era de que houvessem 3 grupos de pesquisa com registro no diretório do CNPq. E depois eles mudaram, depois eles transformaram essa exigência em 3 programas de mestrado e um programa de doutorado. Bom, isso fez com que nós trabalhássemos intensamente no sentido de atingir essas exigências mínimas, né? E nós já temos os 3 programas de mestrado, né? E apresentamos agora, em final de março, um projeto de um programa de doutorado que deve ser avaliado agora na metade do ano. Então, nós temos uma expectativa de num espaço breve de tempo, nós atingirmos todas as condições, né, de universidade, para a transformação em universidade. Nós já operamos dessa forma. Desde que nós decidimos pelo projeto universidade, nós começamos a trabalhar no sentido de alcançar as condições. Mesmo que, eventualmente, né, a apresentação de um projeto, a elaboração de um projeto, não queira dizer que deva ter todas as condições, mas nós naquele momento já pensávamos que nós deveríamos fazer, e antecipar ações que nos levassem a um momento que fosse autorizado a transformação da universidade, que nós tivéssemos então essas condições. E nós temos hoje 1/3 do corpo docente com tempo integral, nós temos um número muito superior ao exigido de mestres e doutores, né? Nós trabalhamos nisso até porque isso qualifica os nossos processos. Enfim, todas as questões que a universidade tem, nós também estamos fazendo. O que nós não temos ainda é o status de universidade. E voltando a falar então dos 40 anos da Fevale, no dia 28 nós temos uma festa com diversas atrações também abertas à comunidade, que faz parte aí da nossa história. Eu peço que o senhor faça um convite então à comunidade a participar dessas atividades. No dia 28, né, a Fevale, a SPEUR Fevale estará comemorando 40 anos, o que é para nós uma data muito significativa, até porque nós percebemos que a instituição tem evoluído nesses 40 anos, mas se mantém fiel a alguns princípios daquelas pessoas que constituíram, né, que deram origem à instituição em 1969. O compromisso com a qualidade, o compromisso com a comunidade. Então, no dia 28, que é um domingo, nós estaremos com as portas abertas e uma série de atividades culturais e convidamos toda a comunidade, não só a comunidade acadêmica e familiares dos nossos alunos e professores, mas a comunidade em geral, a visitar a Fevale, participar desse momento que é tão importante e significativo, não só para a SPEUR Fevale, mas para toda a região, toda a comunidade da região. E ter oportunidade, aqueles que não veem a Fevale há muito tempo, de rever a Fevale e ver como nós estamos hoje, o que nós somos. E aqueles que não conhecem, a oportunidade de conhecer. Tenho certeza que ficarão
surpresos, né, com as mudanças e com tudo que tem acontecido na instituição nos últimos anos. Obrigada, professor. Esse especial 40 anos da Fevale fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Fevale, 40 anos, conhecimento para inovar o mundo.